Queremos nós ser livres? Queremos nós ser mestres do nosso destino para escolher as nossas leis? Para controlar os nossos organismos públicos? Para controlar os nossos meios de troca? Para escolher o modo de trabalhar? Queremos nós decidir a nossa vida? Então, como fazer para que todas estas ferramentas possam estar ao nosso serviço? Ao serviço do bem comum. Restaurar Portugal, a nossa legítima defesa. O fim das moedas Fiat já aconteceu. Aconteceu a partir do momento em que faliu a Reserva Federal Americana. Mas, porquê é que a gente fala no fim da moeda Fiat? Porque a tal Tesouro Global, Anna von Reitz, conseguiu resgatar, em nome de toda a humanidade, todos os povos, o acesso a este Tesouro Global da família Dávila, e outras, não é só esta família, são mais algumas. Quer dizer, se bem que a verdadeira riqueza são as pessoas, não é? Quer dizer, mas pronto. Ela consegue, a partir daí, financiar todas as moedas Fiat automaticamente. Ora, como a Reserva Federal foi à falência em 2009 e o JP Morgan Chase ficou, digamos, com a marca e ficou, de certa maneira, a fazer o papel mínimo para dar continuidade, não é? Ao processo, porque isto é um processo de transição. Em 2014, a Anna von Reitz escreveu, e o tal grupo de 500 pessoas, ou 400 que trabalha com ela, subscreveram todos uma carta e enviaram ao Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI foi por isso que ele resignou, e foi para lá o Papa Francisco. Porque o que é que aconteceu? O Papa Bento XVI já na altura tinha alguma idade, e olhou para aquilo e já não se sentiu com forças para agir. Não é? Existe o ofício sagrado do Papa e existe o ofício mundano. O mundano é a parte das finanças, foi esse que ficou para o Papa. O Papa Francisco começou a tratar disso. Uma das primeiras coisas que ele fez extremamente importantes, claro, tudo isto não aparece nas notícias, como é óbvio, em lado nenhum, vocês, ninguém vê nada disto. A primeira coisa que ele fez foi acabar com o corsarismo, os corsários. Portanto, isto no direito anglo-saxónico, a gente já na história aprendia que havia os corsários ingleses em nome lá da rainha que vinham e assaltavam os barcos portugueses e espanhóis. Pronto. Aquilo acabou com o corsarismo porque o direito comercial privado tem muito de pirataria. Quer dizer, completamente pirataria. Tudo aquilo é pirataria e fraude, basicamente. E não existe pirataria nem fraude enquanto o que foi roubado não acusar tal. E, portanto, isto é uma coisa incrível. É um mundo de malfeitorias. Por isso é que nós não queremos, não devemos entrar na onda de aceitar nada do sistema anglo-saxónico de direito. Nada. Absolutamente nada. Nós devemos defender, criar um movimento, que é o que eu estou a tentar fazer com o Restaurar Portugal, criar um movimento de defesa do nosso sistema de direito, que é o germânico-romano. Mas é muito difícil de explicar muita coisa aqui, porque depende muito de quem é o outro interlocutor, quem está do outro lado, o que ele sabe e o que ele não sabe, as perguntas que surgem naquele momento, para ir entrelaçando a malha toda. É por isso que é tão difícil uma pessoa, eu vou fazer uma live, ou vou fazer um podcast. O monólogo não é a melhor maneira de avançar aqui nisto, porque o monólogo vai facilmente descarrilar muita gente, porque as pessoas hoje em dia não têm muita atenção, não têm tempo, não têm disponibilidade mesmo mental, e portanto, como eles perderam a capacidade de dar o golpe final de misericórdia, porque estava tudo feito para isso, tudo, isto ainda não acabou. Nós ainda temos que mostrar que somos capazes de restaurar, digamos, a ordem no país, em nível político, porque agora trata-se exatamente do nível político e económico. Mas uma coisa só pode vir com a outra, e isso, no fundo, é exatamente isso que é o Restaurar Portugal. Trata-se de deixar de ter um governo privado para ter um governo público. O governo público somos nós que fazemos a agenda, não é os internacionalistas que fazem a agenda do governo, que é privado, por isso mesmo. O impacto que vai trazer é outra pergunta que faz aqui.
é difícil calcular, porque o impacto é aquele que nós fomos capazes de trazer. Que é exatamente aqui porque é que o História de Portugal é importante. Se continuarmos a ignorar que isto existe, que isto está a passar, não vai haver impacto, porque eles vão, digamos de certa maneira, voltar a repetir o conjunto de truques e iludir tudo e toda a gente. Porque se nós não soubermos chamar os bois pelos nomes, nós vamos deixar passar isto tudo ao lado. Eles vão ficar com o controle dos nossos fundos, com o controle de tudo, não é? E, portanto, porque enquanto nós não percebemos, enquanto nós estivermos à espera que os partidos façam alguma coisa por nós, é óbvio que não vão fazer, porque eles estão lá exatamente para evitar que isso aconteça. De reganhar o poder do nosso estatuto político. Quer dizer, não é o poder, quer dizer, a gente já tem o poder legítimo, mas reganhar, como reganhar, sem ser ilegalmente, o nosso estatuto político, ou seja, nós fazermos a agenda, nós dizermos, não Europa, o que é que nós queremos para o nosso país. Porque a Europa é uma proxy destes mesmos poderes, que eles querem, no fundo, sempre criar esta ideia, sob esta ideia de império, meter toda a gente ao molho para despersonalizar, desumanizar e, no fundo, afastar o poder das nossas mãos, da mão de cada um dos povos. E matar a ideia de nação, como é óbvio, porque isso é fundamental.